Então, esse exercício ele vai nos permitir aplicar agora os componentes das forças para resolver um problema de equilíbrio. Então, a gente tem um navio aqui, uma embarcação, um barco, que ele está em equilíbrio dentro de um rio. Ele está preso por 3 cordas, ele sofre a ação, né, da correnteza, portanto, do arrasto do rio. Tá bom? A gente conhece duas informações, a intensidade da tração em TB, da tração em TE, e a gente quer determinar a tração TC, que eu chamei aqui, a terceira corda, e a força de arrasto. Ok? Então, relembrando rapidamente o que a gente viu em teoria, né, sobre o equilíbrio do ponto material, a metodologia para resolver, primeiro é encontrar, escolher, definir o ponto material que a gente vai estudar, analisar. Depois a gente desenha o diagrama de corpo livre, referente a todas as forças que atuam sobre esse ponto material. A gente aplica a lei de interesse, no caso a primeira lei de Newton, porque tem equilíbrio, e a gente resolve o problema, ou geometricamente ou analiticamente. A gente vai ver nesse caso, a gente vai escolher a forma analítica. Então, primeiro, né, qual seria o sistema mais adequado para resolver esse problema, né? Qual seria o ponto material? A gente vê que a gente tem a tração aqui, atua no ponto A, tração aqui no ponto A, tração do ponto E a força de arrasto também ela vai ter um efeito no ponto A. Então, o sistema mais adequado é o ponto A. No diagrama de corpo livre, eu tenho 1, 2, 3 trações e a força de arrasto, né? A força de arrasto ela empurra para lá, na direção para a direita, ok? Aqui pelo sentido do fluxo. Bom, redesenhando aqui, aí você nomeia as forças de maneira adequada, tá bom? Imagine se você chamar tudo de T, depois nas equações você vai se enrolar. Então eu tenho TB, né? Também não vou chamar tudo de TA, porque todas as forças atuam no ponto A. Então estou utilizando a letra aqui, TB, aqui falta C, mas botei TC, T e a força de arrasto F. Bom, eu escrevi a equação, a gente tem equilíbrio, então a primeira de Newton, a força resultante, ou a resultante vetorial, igual ao vetor nulo, né? Soma vetorial. E para resolver, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 4 forças, então não tem jeito, eu aconselho você, né, acima de 3 forças, vai direto utilizando os componentes das forças. Então, resolução analítica. Bom, para resolver analiticamente, a gente vai precisar obter os componentes, fazer projeções e então aqui a gente vê que tem algumas informações que são por enquanto desconhecidas. Então a gente tem que determinar o que chama das características geométricas do problema. A gente encontra o ângulo alfa e o ângulo beta utilizando trigonometria simples, né? No caso do alfa, quais informações eu tenho? Cateto oposto e cateto o lado, né? Então, utilizo a tangente, eu vou obter o alfa que vai em torno de 60 graus. E beta a mesma coisa. Então, você tem que utilizar as informações que você tem no enunciado para determinar esses ângulos. A gente vai projetar as forças ao longo dos eixos. Quantos eixos, primeiro? A gente tem que se perguntar. Aqui a gente tem um problema em 2 dimensões. Então, vão ser 2 eixos. 2 eixos. Perdão. Quais eixos? Lembra que eu falei em aula? A escolha dos eixos é individual. O vetor não vai depender dos eixos. Tá bom? A tração é aquela aí, ó. A direção é aquela. Agora, os componentes vão depender dos eixos. Como é uma escolha individual, cada um pode fazer a sua. A gente treinando vai tentar encontrar o melhor sistema de eixo. O que quer dizer melhor? Aquele que simplifica minhas equações. Ou que me permita encontrar os componentes de maneira fácil. Tá bom? Mas como é individual, o que eu quero salientar é que esses eixos eles devem aparecer explicitamente no gráfico, no diagrama de corpo livre, para você não se perder, mas também para a pessoa que vai ver o que você está fazendo, entender e verificar o que você está fazendo. Então, no caso aqui, ó, eu escolhi o eixo X horizontal e o eixo Y vertical. Então, eu vou projetar ao longo desses 2 eixos. Eu, como etapa, né, vou escrever primeiro os componentes das forças. Então, a força F, você vê que ela só tem componente no eixo X, ela vale, né, F, que é uma incógnita. F é Y,
zero. Então, você dá conta que aqui eu escrevo o quê? Os componentes escalares, são números. Pode ser positivo ou negativo. A componente agora, né, da força TC, a componente ao longo do eixo X, quando eu projeto ao longo do x, vai ser exatamente essa distância. Então, corresponde a esse comprimento vezes o seno desse ângulo. TC vezes seno beta. Ok? Aonde o eixo Y é esse comprimento aqui. TC vezes cosseno beta. Agora, no caso B, ok? Com o componente de B ao longo do eixo X, você vê que ela está o quê? Ele aponta a direção oposta ao eixo X. Então, o componente escalar ao longo de X, ele tem que ser negativo. Por isso que eu botei aqui menos TB seno alfa. Né? O alfa está aqui, ó. TB seno alfa me dá esse comprimento. Ok? E como o componente é negativo, eu boto menos. Aí vocês às vezes se enrolam. Por quê? Quando eu escrevo esse TB, TC, da maneira que eu escrevi aqui, eu escrevo o modo do vetor. Eu escrevo a intensidade do vetor. Vai ser 200 aqui, nesse caso. Então, por isso que eu tenho que colocar o menos. Tá bom? Quando eu escrevo somente TB, x, eu falo o componente da força a 1 de x. Esse número em si pode ser positivo ou negativo. No caso, negativo aqui. Tá bom? Mas quando eu escrevo explicitamente aqui esse número positivo, esse número, porque eu peguei um ângulo agudo e positivo também, então eu tenho que acrescentar o menos, porque a componente é negativa, aponta no lado, no sentido oposto do eixo X. Bom, a componente é y, né? É essa componente aqui, então vai ser o cosseno desse ângulo, tá bom? E no caso da tração E, ele não tem componente em x, então vai ser zero. E a componente em y é negativa, aponta no sentido contrário, menos t. Então, eu vou utilizar, né, esses componentes para a primeira lei de Newton. Então, eu aconselho você sempre escrever a primeira lei de Newton de novo, né, e projetar, né, utilizar os componentes na ordem das forças que você utilizou. Assim você pode verificar. Então, quando eu projeto ao longo do eixo X, só vai escrever aqui para se dar conta, né? TBX, TCX, TX, FX. E aí eu substituo os componentes pelos valores que eu determinei antigamente, na página anterior. Tá bom? Então, menos 200, o seno do ângulo, TC, o seno do ângulo, etc. O eixo Y, faço a mesma coisa. Então, juntando as informações que a gente tem. A gente tem duas equações, porque ela é em duas dimensões. E sempre que você tem um sistema, para saber se você consegue resolvê-lo, você tem que determinar quantas incógnitas você tem. Incógnita TC, a incógnita F, então tenho duas equações com duas incógnitas. Dá para resolver. Como fazer isso? Como empregar essa resolução? Eu aconselho você sempre tentar resolver fazendo combinações lineares das equações. Então, em primeiro lugar, tenta pensar assim: vou fazer combinações lineares das equações para tentar resolver. Para que isso? Quando você faz combinações lineares dessas equações para obter uma das variáveis, uma das incógnitas, geralmente o resultado que você vai obter vai ser na forma mais simples possível. Quando a gente tem número, parece que não muda nada, mas quando você trabalha de forma literal, simplifica muito a sua vida. Agora, se você não consegue encontrar combinações lineares simples, ou que o tempo está apertado, como em uma prova, por exemplo, faz já as substituições como você está acostumado. O que quer dizer as substituições? Você encontra, né, a fórmula de uma incógnita em relação às outras, você substitui uma outra equação, etc, etc. Então, vou deixar vocês resolver isso aí um pouquinho, mas nesse caso, né, a resolução é bastante simples, porque na equação 2 a gente obtém diretamente o valor de TC, e você substitui na equação 1, okay, para obter a fórmula, o valor da força da arrasto. Então, isso é o resultado que a gente obtém.